O meu nome é Micael Souza, sou neste momento investigador e bolseiro de doutoramento da Universidade de Coimbra, do Departamento de Engenharia Civil, associado ao Centro de Investigação do CITAD. Venho aqui apresentar esta comunicação com o nome de Quando os cidadãos controlam o jogo do planeamento, que consiste na partilha de uma metodologia e na exemplificação de vários casos onde fui aplicando os jogos a processos de planeamento vários, nomeadamente jogos analógicos através da metodologia dos serious games. Então, porque não há mais participação? Porque tendencialmente existem problemas de comunicação, os processos de planeamento são longos, tendem a ser processos complexos e os cidadãos tendem a considerar que estes processos são inconsequentes, ou pelo menos a sua participação nesses processos é inconsequente, tendo em conta os resultados dos mesmos. E também porque existe intangibilidade, ou seja, não é tangível para a maioria da população grande parte daquilo que são as especificações técnicas e as considerações técnicas associadas a muitos destes planos. Tendem a participar nestes planos, nos processos de planeamento, os suspeitos do costume, sempre as mesmas pessoas, deixando uma grande parte da população de fora. E grande parte da população que fica de fora será porque estas atividades são aborrecidas e inúteis. Fica esta a grande questão. E, por isso, leva a reduzida participação. Uma forma que eu proponho para tentar resolver isso é aplicar serious games para que possamos fazer processos de planeamento ao mesmo tempo que sejam consequentes e sejam úteis e interessantes. Falando aqui dos serious games, o que é isso? Basicamente é quando os jogos se tornam sérios. Porquê? Porque os jogos são atividades cativantes. Cativantes para a maior parte dos perfis e depende também do tipo de jogo. São viagens ao círculo mágico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas são transpostas e transpõem e viajam para sítios imaginários onde é possível então ter as tais arenas para fazer os processos de planeamento. E estes jogos são sistemas interativos definidos por regras, que são as regras do próprio planeamento quando conjugamos as duas coisas. E neles existe igualdade ou não entre os participantes. Isto ou não aqui depende, porque depende do modo como é definido o processo. Nós podemos querer ter um processo com igualdade ou ter um processo onde existe assimetria, até para abordar as próprias questões da cidadania. Isso pode ser importante. E nestes espaços, nestas arenas virtuais, quando digo virtuais, elas podem ser presenciais, mas virtuais no sentido de não ser a realidade total, existem espaços de tomada de decisão, de criatividade e de aprendizagem, onde os cidadãos participando nestes jogos, dominando os jogos e controlando-os, podem testar-se as consequências negativas do erro. O learn by doing, aprendem fazendo. Porque para os processos de planeamento é importante que as pessoas aprendam para terem consciência e poderem controlar então os processos. E aí podem assumir também outros papéis, e é aqui que entra a parte da colaboração, porque é importante assumir e considerar os papéis dos demais participantes para poder haver consensos, construção de soluções colaborativas, e isso pode ser feito através do roleplay, dos role-playing games. E claro, os jogos também definem objetivos claros, e isso é importante para tornarmos os processos consequentes e no final podemos avaliar e medir aquilo que estivemos a fazer. E ao jogarem, os cidadãos, através dos sistemas de jogos, têm respostas imediatas àquilo que são as suas decisões e interações, tal como o jogo, ou seja, neste caso o processo de planeamento transformado em jogo, tem sempre um resultado final, que é parte do nosso plano. Mas é difícil fazer um serious game, porque temos que equilibrar a simulação, que normalmente gera complexidade, e a jogabilidade, que nós queremos que seja simples para as pessoas participarem. E isto é equilibrado e resulta num sistema que são regras mecânicas e narrativas, que é aquilo que compõe um jogo, ou seja, este equilíbrio que gera o sistema de jogo, que pode ser mais pesado ou mais leve, e é este equilíbrio que deve ser feito para garantirmos que o jogo é consequente, ao mesmo tempo é sério e é cativante para as pessoas poderem jogar e participar. Como é que isto se aplica na realidade? Existe a realidade, existe um contexto de jogo que é criado, e ele é criado pelo designer, o planeador e o facilitador, pensando aqui em equipas multidisciplinares, em que tem alguém que desenha o jogo, alguém que tem as considerações técnicas daquilo que se pretende com os objetivos do jogo, e alguém que vai facilitar, vai ajudar a que seja implementado e que os cidadãos controlem, então, os processos de planeamento. E, por isso, temos os tais jogadores e temos o jogo. E existe aqui uma interação entre os dois, que vai garantir que existe este desenvolvimento de competências e a tomada de decisão no jogo, então no tal contexto, esta relação entre jogador e jogo. Então, e porquê jogos analógicos? Porque os jogos analógicos não têm sistemas de automatização, o que leva a que as pessoas tenham que os ativar diretamente. Os componentes físicos para manusear e envolver as pessoas são existentes, são transparentes, ou seja, não têm as caixas negras que a maior parte do software tem, e têm regras codificadas para humanos, ou seja, as pessoas percebem e diretamente aquilo que está em causa, as ações e as consequências. E permitem ritmos diferentes e adaptar aos contextos dos jogadores, porque são, lá está, flexíveis.
Isto resulta em mais envolvimento dos jogadores, que exige colaboração para funcionar, mesmo que seja competitivo, e explorar a dimensão material cara a cara, o que é muito importante para estabelecer múltiplas formas de comunicação e aproveitar a comunicação em toda a sua riqueza e diversidade. E lá está, são assim fáceis de adaptar, daí serem soluções que estou a propor para os processos de planeamento. De notar que existem jogos desde que existe a civilização, as várias civilizações. A partir do século XIX eles começam a entrar muito em contexto familiar e mais ou menos em meados do século XX surgem os jogos de hobby. São jogos criados especificamente para abordar certos públicos e certas especificidades em que nós temos os jogos de guerra, os wargames, role-playing games, simulação e jogos colecionáveis. Dos jogos europeus, os Eurogames, nós vamos buscar coisas que não são úteis para o planeamento, como as mecânicas elegantes e inovadoras, com potencial de simulação e complexidade variada, em que as decisões dos jogadores têm significado e que os componentes são mais duráveis, e em que também o tempo de jogo é controlável, com uma interação que não leva a conflito, mas que permite fazer jogos sem eliminação de jogadores, sem conflito direto, o que leva também a colaboração, com temas e estéticas para adultos, para podermos resolver alguma daquilo que pode ser preconceito sobre os jogos não serem para adultos ou não serem para coisas sérias. Portanto, isto ajuda-nos a criar aqui uma base de inspiração para desenharmos jogos para planeamento, através de jogos analógicos. Então, que abordagens possíveis é que temos? Temos passado da teoria à prática, mas como? Para já temos que conhecer os objetivos de planeamento para cada plano, se é para ensinar, se é para desenvolver um plano, se é para consciencializar, depende do que for, definir uma metodologia das várias metodologias disponíveis, definir que jogos é que vamos usar, definir que resultados é que vamos querer, isto está na parte inicial e depois os resultados surgem através do jogo e vamos decidir como é que vamos avaliar e considerar o jogo. Então, mas que jogos usar? Podemos usar jogos existentes, podemos adaptar jogos ao nosso processo e podemos desenvolver jogos novos, sendo que a dificuldade aumenta à medida que temos que criar um design e desenvolver um design específico para o nosso processo de planeamento. Existem muitas maneiras de fazer isto. Por exemplo, podemos aplicar jogos diretamente, por exemplo, no início de um processo, para quebrar o gelo e para fazermos um estímulo de comunicação e de empatia entre uma equipa que vai trabalhar depois no processo de planeamento. Podemos, como neste caso, que foi para o Plano Rodoviário de Segurança Rodoviária da região de Leiria, em que os jogos são desbloqueadores para estimular o processo de debate e de identificação de propostas e de ideias, ou então também os jogos implementados aqui neste processo de planeamento da Estratégia Municipal para a Saúde, em que vários técnicos e especialistas foram convidados através de um processo jogável, incluindo elementos de jogos, para construir uma matriz SWOT colaborativa. Também este caso em que desenvolvi já um jogo sobre um mapa real, seguindo esta metodologia DPE, em que os jogadores aqui simulavam um modelo urbano sustentável, em que tinham que conjugar a habitação com o comércio, indústria, redes de transportes, parques, um fator económico e os impactos ambientais e sociais de todo este modelo que eles criavam. E isto depois serviu de base, aqui até numa aula de planeamento colaborativo, no Politécnico de Leiria, serviu de base para estimular aqui um processo de design thinking, em que através daquele modelo de jogo, os alunos identificaram medidas e possibilidades para melhorar o comércio local no centro da cidade. Também este caso de um jogo aplicado em 10 minutos, que foi num fórum em que participaram muitos estudantes e comunidade local e cidadãos, em que foram convidados em 10 minutos rapidamente a estabelecer o sistema de transportes através de uma economia em que eles tinham restrições de orçamento e tinham que rapidamente decidir se queriam fazer ciclovias, se queriam fazer sistemas de autocarros ou de metros de superfície ou de apostar na rodovia e rapidamente eles definiram sobre um plano através destes fios uma solução de planeamento também rápida e colaborativa. Outro caso de um jogo aplicado aqui através no Technopolitics for Urban Regeneration, que aconteceu no Barreiro este ano, em que desenvolvi este modelo em que os alunos iam desenvolver um modelo também sustentável para a regeneração urbana. Resulta aqui, depois houve vários modelos, em que eles conjugaram aqui os níveis de concentração urbana, os usos dos solos, a conjugação e localização de equipamentos para garantir a sustentabilidade social e ambiental desta zona urbana. Este é um dos resultados. E nisto aqui também, no projeto Urbact, no Urb Security, em que a primeira sessão, juntando stakeholders e habitantes dos bairros intervencionados no projeto, identificámos através de metodologias de jogos colaborativas alguns dos problemas de segurança abordados. E foi um breve resumo daquilo que tenho feito através de Serious Games, várias múltiplas abordagens, agradeço, qualquer contacto terei todo o gosto em responder, está aqui o contacto.
E podem também visitar o meu canal do YouTube, onde eu tenho vários vídeos sobre jogos de analógicos e jogos sérios, os serious games e várias aplicações. Obrigado.